A ideia aqui é ser um papo bem informal, mas também bem direto ao ponto, que vai te trazer ideias e também alguns esclarecimentos sobre como você consegue evoluir para você conseguir uma vaga internacionalmente, quais são os pontos principais que, na minha visão, são mais importantes para você também demonstrar que você está pronto. Até para você mesmo ter uma sensação de se você conseguiria ou não lidar com isso, entendeu? Então a ideia é para ser um vídeo bem leve, bem tranquilo, também não vou ficar fazendo muitas edições nesse vídeo, para também tentar ser direto ao ponto, tá certo? Então o primeiro ponto que eu tenho aqui é a curiosidade. Então, no que diz respeito à curiosidade, a gente quando é criança, fazendo um paralelo, né? Quando a gente é criança, a criança é muito curiosa. A criança busca viver coisas que ela nunca viveu, ela busca vivenciar situações, às vezes, que até de perigo, mas ela não percebe muito, né? Até de forma um pouco irresponsável, por elas não terem esse entendimento do mundo, mas elas acabam fazendo coisas que elas não têm medo, né? E muitas das vezes os próprios adultos têm esse receio, esse medo, porque a gente tem muito entendimento das coisas ou tem mais conhecimento do que uma criança. E isso faz com que a gente tenha medo e se limite também ao tentar vivenciar coisas novas. Então aqui na curiosidade a gente precisa deixar esse lado também mais criança nosso, vir a mundo novamente, sabe? A gente precisa tentar vivenciar as coisas, a gente precisa correr alguns riscos, porque assim a gente consegue buscar nossa evolução profissional. Pessoal também, né? Mas falando aqui mais do profissional, é assim que a gente faz para poder evoluir. Funcionou muito comigo assim, então no começo a gente, por não ter muito conhecimento, a gente precisa se colocar em alguns cenários de risco. Claro, riscos um pouco gerenciados, né? A gente não faz também de forma irresponsável, mas a gente sim precisa se arriscar para poder evoluir. Então, tome risco, faça testes na sua vida profissional como desenvolvedor, não deixe as coisas, não deixe o tempo passar, algumas situações ali que você poderia ter tirado algum aprendizado e acaba deixando passar e perde essa oportunidade, beleza? Então, o foco é também outro ponto muito importante. E como que a gente faz para utilizar-se bem dessa questão do foco, né? Porque foco por foco, todo mundo diz que tem foco na hora de trabalhar, na hora de estudar. A gente utiliza muito essa questão do foco. Mas no trabalho, mais na parte de desenvolvimento, eu vejo como uma ferramenta de você realmente prestar atenção no que você está fazendo. Procurar entender os erros quando você está no cenário de um bug, de você entender os erros que estão ali por trás, sabe? Não deixar passar, não deixar sempre, foi resolvido e você não entende o que aconteceu, como foi resolvido, por que aquilo foi gerado um bug, o que criou aquele bug, né? Por que está com aquele bug? É importante você tentar buscar ao máximo, claro, quando possível você fazer isso, mas busca ao máximo entender as coisas. Não deixa as coisas por si só, não deixa as coisas acontecerem. Tenta você controlar isso, sabe? Porque assim você consegue ter um foco e uma visão ampla do que está acontecendo. Você vai ficar mais alerta quando acontecer novamente. Então isso te dá foco até para resolver o mesmo problema ou problemas similares para o futuro. Então é bem importante também a gente ter esse foco bem aguçado. Um outro ponto é a rotina de estudos. Então, é óbvio, né? Bem direto ao ponto, a gente precisa estudar para poder evoluir, isso é inegável. Só que também tem muitas pessoas que buscam ficar estudando, estudando, estudando e não aplicam nada ou quase nada no dia a dia. Então, isso acontece muito com estudos novos, né? De cenários novos ou de ferramentas novas que a gente começa a estudar. Por exemplo, aconteceu muito comigo agora, mais recentemente, vamos dizer assim, com a parte da IA, mas já aconteceu comigo também quando eu estudei Docker, quando eu estudei pipelines, e tem outras coisas também que a gente acaba passando por isso, né? Então, estudar é importante, mas a gente também precisa tentar aplicar. E se você não tem uma aplicabilidade no mundo real, quando eu digo mundo real, uma empresa, né, que você trabalha, que você presta serviço, tenta montar um pequeno cenário de um problema localmente, entendeu? Um problema seu, que você criou para você mesmo resolver. Nem que seja rodar um web service local, entendeu? Em alguma pipeline gratuita, um GitHub, um Azure Pipelines ou outros que tem por aí. Tenta rodar alguma coisa. Não tem um ambiente ali numa empresa que eu consiga testar Docker.
testa localmente na sua máquina, vai funcionar super bem e ela inclusive é muito útil para isso, para você tentar replicar empresariais dentro da sua máquina local. Então, sabe, teste. Você precisa ter essa habilidade de você testar. E saber que você, muitas vezes, no começo, você não vai estar preparado mesmo. Você não é um expert daquilo. Mas você precisa errar para poder aprender também. Porque se você só buscar acertar sempre e só acertar, quando der algum erro, você não vai saber como lidar. Então você precisa criar também essa casca, que eu diria, para você estar sempre avançando na sua carreira. Coloquei aqui também no próximo item uma provocação até para vocês, que é mais soft e menos hard skills. É claro que no fim das contas a gente tem uma mescla, né? A gente precisa ter a parte técnica aguçada, então a parte do hard skill, ela é super importante, sem ela você não é um profissional, porque é a parte técnica que faz você trocar o seu conhecimento por dinheiro nas empresas, nos projetos que tem por aí. Mas sem a parte pessoal, a parte que é a soft de comunicação, a parte de como lidar com problemas, como lidar com adversidades, como que você dá um feedback para uma pessoa, como você também se dá um feedback, como você vê uma situação ali que às vezes te deixa um pouco deslocado, algo do tipo, sabe? Então você precisa ter essas habilidades que só aparecem quando você as vivencia. Não adianta você falar que você tem uma boa comunicação se você não se testou. Não adianta você dizer que é bom de time se você minimamente não conseguiu entregar nada como um time, sabe? Então, tenta criar isso, e isso você precisa criar como? Como que você cria tudo isso? Se colocando nas situações. Não tem outra maneira para você fazer. Não é lendo livro somente que você vai se tornar uma pessoa de boa comunicação, uma pessoa resolutiva, que vai resolver os problemas da melhor maneira possível para aquele momento. Não tem como, entendeu? Ah, preciso dar um feedback para alguém, se você é um líder técnico. Como fazer, né? Porque há maneiras e maneiras. Você também não pode atacar a pessoa, mas a pessoa também precisa entender que ela tem que evoluir. Então, como fazer isso? Isso você só aprende vivenciando, pessoal. É empírico esse conhecimento, na minha visão, tá bom? Então tente aplicar, sempre sair da zona de conforto que vai te trazer benefícios, tenho certeza. Entenda que existe um processo de evolução. Então aqui você precisa entender que é um processo. Uma formação de um profissional, uma carreira, ela é construída aos poucos, entendeu? Não adianta você querer fazer em 6 meses um bootcamp e achar que você vai sair um expert. Gente, na minha visão, não tem como, porque apesar de você conseguir resolver um determinado problema, um determinado cenário que foi imposto ali por esse bootcamp, ele não representa todos os problemas do mundo, de todas as empresas, entendeu? Então não adianta você, na minha visão, colocar que você é um expert. Você talvez seja apto a atuar de acordo com aquele cenário que você estudou. Mas o mundo é muito grande, né? Temos muitos problemas adversos. Então a gente precisa entender que é com o tempo e estudo e aplicabilidade que você vai evoluir. Não é do dia para a noite, não é em 2 meses, em 3 meses, nem em 1 ano. São com os anos se passando, você buscando evoluir, se colocando em situações que te tirem da zona de conforto, vão te trazer a evolução que você necessita. Tá legal? Então eu digo por mim até. No começo fui um desenvolvedor júnior, e aí depois com alguns anos eu consegui minha vaga como pleno, e depois de alguns anos como sênior. E fui evoluindo gradativamente, dando tempo ao tempo, me testando nas empresas também, porque a gente precisa fazer isso. A gente vai entrar em um desafio novo, a gente vai querer se provar, a gente vai querer também melhorar o nosso conhecimento, e às vezes a gente se depara com desafios muito grandes. E aí pode acontecer de você precisar regredir também. Ou estuda para você já poder evoluir e dar conta do recado ali mesmo. Mas acontece de você às vezes dar um pulo maior do que sua perna. Então você precisa também sempre estar mensurando isso, sabe? Sempre esteja de acordo com o que você realmente pode entregar, mas saia da sua zona de conforto. Um outro ponto aqui que eu já até salientei, se colocar em situações de desafio, é um pouco do que eu disse aqui. Não aceite as coisas como elas são.
busque entendê-las de uma maneira um pouco mais profunda. É claro, as empresas hoje, o que a gente menos tem é tempo, né? Mas se você conseguir pelo menos um tempinho para buscar entender aquele cenário que você não sabe como resolver, é bacana, vai te trazer um conhecimento legal. Poxa, esse cenário aqui deu um bug e eu não sei nem como que eu chego nesse bug. O que que gera esse bug? Nem sei. Busca saber com alguém mais experiente do que você ou alguém que já vivenciou aquilo. Vai te trazer também um ganho bem bacana. Um exemplo para vocês da minha própria carreira. Teve um momento que eu estava como desenvolvedor sênior e eu tive a possibilidade de ir como líder técnico em uma outra empresa, num projeto internacional. Então ali eu sabia que seria um pulo maior, sabe? Um pulo grande na minha carreira. E sabia que também que teriam desafios bem grandes. Mas também tinha um lado positivo, né? Eu sabia que eu ia evoluir na parte do soft skill que eu havia comentado para vocês. Então eu já tinha também um bom conhecimento técnico, que eu sabia que eu estaria minimamente apto para poder ser útil para o projeto. Então teve um match bem bacana, as coisas funcionaram bem e eu consegui entregar o que eu na minha cabeça eu acreditava que conseguiria. Não coloquei muita expectativa lá no alto, mas também não coloquei ela lá embaixo. Eu coloquei onde exatamente eu achava que daria certo, sabe? Ó, eu vou chegar até aqui e se tiver essa possibilidade de dar um grau a mais aqui, eu vou fazer. Então foi acontecendo as coisas. Mas eu não estava preparado para fazer essa mudança, entendeu? Então acredito que muitas pessoas até evitariam de fazer isso, porque eu saí da zona de conforto totalmente. Mas eu consegui obter o êxito que eu queria, que é a evolução ali do soft skill, colocar também algumas definições arquiteturais que eu gostaria de implementar em um projeto novo. Então eu fiz várias coisas que talvez em outras empresas eu não tinha feito ainda. E só assim a gente consegue evoluir, como eu disse para vocês, em outros tópicos. Um aqui de extrema importância, é muito importante, que é o quê? Assuma os seus erros. No começo, pessoal, é até aceitável as pessoas ficarem com receio porque elas quebraram alguma tela ou o código parou de funcionar depois de uma mudança dela. Ela até pode ter testado, mas não testou o cenário todo, deixou alguns gaps. Acontece. Não é o fim do mundo, sabe? Mas aqui o que você precisa fazer é o quê? Evitar de dizer que é culpa de X, Y ou Z. Tentar sempre assumir o erro que é seu, assuma. Se você não sabe se o erro é seu ou não, você precisa também desenvolver esse lado crítico, sabe? Esse pensamento crítico. Busque entender se foi você ou não. É para você culpar o outro? Não, não é por isso. Mas é também para você dizer para o mundo, né? Dizer para sua empresa, olha, eu identifiquei aqui que o problema foi aqui, peço desculpa e não vai acontecer mais nesse cenário aqui, tá tudo resolvido, entendeu? É mais ou menos assim, não ficar com aquela, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Ah, mas não tinha esse cenário no meu exemplo. Ah, mas o tal pessoa não me falou isso. Isso realmente pode acontecer, não estou dizendo que não pode. Às vezes algumas definições que foram feitas antes, hoje já não valem mais. Então muitas das coisas que a gente acaba combinando antes, elas vão se perdendo depois de um tempo. Então por isso que você precisa anotar, escrever nas histórias o que foi combinado, depois colocar em algum e-mail se for necessário também o combinado. Algumas formas de deixar em histórico o que foi definido. Mas se você viu que o erro foi seu, tenha a hombridade de dizer que foi seu. Não tem problema nenhum. O problema é quando você fica sempre achando que você é a vítima ou tentando jogar no colo de outras pessoas. Isso não é visto de uma boa forma. E aqui também a gente busca muito focar nos pontos de melhoria, né? Assuma os seus erros, foque em melhorar no que você não é tão bom, mas também você precisa fazer o processo inverso, que é valorizar os seus acertos, o que você sabe. Então, tente intensificar o seu conhecimento no que você já sabe para você ficar melhor nele. Quanto mais apto, quanto mais habilidade você tenha naquele assunto, mais rápido e com mais vivência você vai ter para poder atuar naquele cenário, entendeu? Então, busque sempre evoluir o que você é bom também. Não se esqueça disso. Não é porque você é bom numa coisa que não tenham coisas para você evoluir nela. Também tem. Mas talvez você vai querer dividir um pouco mais a atenção em coisas que você não conheça tanto. Mas se você está no momento ali de coletar conhecimentos para poder depois colocar em prática, fica alimentando somente um assunto, porque você fica apto, mais apto para poder atuar e resolver problemas nas empresas e no mundo real como um todo, né?
E aqui é até uma dica para vocês aqui, que apesar de todos os projetos terem os seus defeitos, os seus pontos ruins, todos têm. Tente tirar ao máximo as coisas boas deles. Isso é um ponto também muito importante que tem a ver com o ser humano, sabe? Não é muito hard skill, não é uma parte técnica. É uma parte de como você vê o mundo. Parar de ficar reclamando tanto do projeto, sabe? Pô, esse projeto aqui não presta, esse projeto aqui não está usando a ferramenta tal, eu gostaria que estivessem utilizando, porque na minha visão vai resolver todos os problemas. Pessoal, a vida é assim, sabe? Eu passei já da época também de achar que teria que colocar no ar muitas das coisas que eu já estava estudando, que na minha cabeça funcionaria da melhor maneira possível, que seria bacana, teria um ânimo de utilizar. O mundo não é assim, entendeu? Nem tudo são flores. Então a gente precisa se adequar também ao ambiente de trabalho e tentar trazer os nossos insights, as nossas ideias ali para dentro do projeto. Então, se você está vendo ali que a dele está de uma forma que você não gosta, pontue. Quer dizer que isso vai mudar? Não quer dizer que vai mudar. Mas pelo menos você tentou plantar algo de bom, entendeu? Se tem ali alguma ferramenta que você acredita que ela possa ser utilizada e não tem um impacto tão grande de início para ser colocada no ar, pontue, traga as ideias, coloque cenário ali que você poderia utilizar para não ficar tão abrangente, sabe, para as pessoas. Porque elas também precisam entender o cenário, se vai ter um encaixe da sua ferramenta com o cenário proposto. Então isso é bem importante. Foque em tirar coisas boas das coisas ruins. Isso também vai trazer uma evolução muito grande para você e vai também te trazer casca para você conseguir lidar com muitos cenários adversos que vão ter na sua carreira. E um último ponto também, antes de dar minha opinião sobre o uso de IA aí no desenvolvimento, nessa nova geração e tudo mais, eu gostaria de deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês estão se sentindo desvalorizados na empresa que vocês estão, se vocês estão sentindo que vocês podiam dar mais na empresa que vocês estão e a empresa não está te permitindo isso, por quaisquer motivos que ela te dê, entendeu? Você, entenda, você não é uma árvore, você não está enraizado na sua empresa. Então, se você está se sentindo assim, você precisa minimamente ter felicidade para você trabalhar. Se você está num ambiente que as pessoas não te valorizam ou você se sente desvalorizado, você já alinhou com o seu superior, com seus colegas, seus amigos, e mesmo assim você não sente aquela vontade de trabalhar, porque você precisa ter. A médio e longo prazo, sem vontade nenhuma, você vai desistir. Tem gente até que larga a profissão, né? Isso é uma loucura até para mim. Mas se você está se sentindo incomodado, fale. Fale numa boa, mas fale. E se mesmo assim não tem uma mudança, porque o seu chefe também não tem muito o que fazer às vezes, sabe? Ou ele não quer mesmo fazer. Então você tem que ter essa sensibilidade e você mesmo tomar a sua decisão, que é partir para uma próxima. Busca a sua felicidade, o seu caminho e a empresa buscar dela também. Pode ter certeza que ela não vai sentir tanta sua falta e você, a médio prazo, também não vai sentir tanta falta da empresa assim. As coisas vão fluindo e cada um vai seguir novos caminhos. E agora a minha opinião sobre o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de aplicações. A gente vê muito a utilização nos últimos anos pelas novas gerações de desenvolvedores. O uso do Copilot, o uso também do ChatGPT para geração de código. E na minha visão, pessoal, é bem simples. A tecnologia ela sempre foi avançando, né? Então, antigamente a gente tinha servidores, a gente tinha código feito em cartões perfurados que geravam bugs e bugs e bugs. Depois de um tempão, a gente teve servidores on-premise, que também trouxe uma evolução danada, e os servidores tudo dentro das próprias empresas, então você tinha ali a liberdade de parar o servidor e startar no jeito que você queria, fazer um patch de atualização também no momento que você queria, você tinha esse controle. E agora a gente tem também um grande avanço que são os servidores na nuvem, né? Que também tem muito mais recurso, tem muita mais escalabilidade, e isso talvez há 10 anos era inimaginável, e agora a gente está vivenciando tudo isso de uma maneira tão exponencial. E hoje temos a parte da IA, que nada mais é, pessoal, do que uma ferramenta que vai auxiliar a gente no nosso dia a dia. É bem como os servidores na nuvem, que facilitam muitas das configurações que a gente tinha que fazer anteriormente.
É muito também, até um exemplo prático para vocês. Na indústria automotiva, antigamente eram pessoas que levantavam os motores para poder levar o motor novo e encaixá-lo dentro do carro novo. Agora a gente tem braços mecânicos, que são robôs, né? No fim das contas. Que a pessoa, um ser humano por trás, utiliza ele para poder encaixar no motor, e aí, com a força que o braço mecânico faz por você, e não você fazendo a força, você consegue levar o motor de uma maneira mais fácil para ser encaixado no motor, para ser encaixado no carro. Então a gente precisa entender que as ferramentas estão aí para nos ajudar, sabe? E se a gente tiver minimamente preparado, e se a gente tiver minimamente preparado para poder utilizar essas ferramentas, a gente vai conseguir extrair coisas boas delas também. E essa a parte da IA é mais uma delas, na minha visão. Ela não vai substituir o desenvolvedor a médio prazo, na minha visão. Pode acontecer, mas talvez não nesse século, talvez. Talvez não na proporção, talvez não na proporção que a gente imagine que vai ser, pelo menos nesses próximos 10 anos. Mas a verdade é, hoje os desenvolvedores e a IA, os dois juntos, tá de uma maneira tão fácil de você utilizar, tá acabando não alimentando o pensamento crítico, sabe? A gente precisa alimentar o pensamento crítico, e isso não está sendo feito mais hoje. Porque o pensamento crítico que faz você ver coisas que talvez outros não vejam. Então aí, por exemplo, nesse texto de código, ele foi gerado por IA, por exemplo. E aí a gente tem a questão de um texto de código que abre e fecha arquivo. O que você vê aí de um possível problema, um possível gap nesse código? Se você é uma pessoa que está no começo da sua jornada e não tem tanto conhecimento, você vai entender que o código está ok, que vai funcionar. E realmente, se você pegar esse código e executar localmente, ele vai funcionar. Se você colocar aí no servidor para executar, para poucos consumidores utilizarem, também vai funcionar. Mas talvez se você escalar isso para muitos consumidores, muitos usuários utilizarem, vai dar o problema. Por quê? Porque aí é um objeto não gerenciado pela própria aplicação, e aí o garbage collector vai se enchendo à medida que você deixa aquele objeto em memória. E aí vai alocando mais objeto em memória, mais tempo em memória, vai alocando mais e mais, em algum momento pode dar um overflow na sua memória, chegando aos níveis mais altos ali do garbage collector, né? Que ele tem uma separação por tempo e por escopo. É mais ou menos esse o cenário, sabe? Uma pessoa, um desenvolvedor médio que colocaria ali para gerar um código que abre e fecha arquivo. Fez a leitura do arquivo. Vai testar o código, vai funcionar. Só que aí se uma pessoa não tem o pensamento crítico e o conhecimento junto, ela não vai notar que aquilo ali tem um erro. E realmente não vai gerar nenhuma exceção na primeira execução ou em várias execuções que você faça local. Porque o ambiente local não representa o ambiente do servidor, a priori, né? Então, o que tem que ficar claro para você aqui é que a gente precisa ser comedido. Não é porque ele gera código que o código dele é excepcional, que o código dele não gera bugs. Não é isso. Ele pode te dar uma visão daquilo que deve ser feito, mas o como deve ser feito, você precisa sim ter esse conhecimento. Você precisa minimamente entender o fluxo que você está construindo. E se você não sabe, às vezes dá uma estudada antes de pedir diretamente já para a IA gerar o código para você, seja o melhor no seu cenário. Entendeu? Ou sempre, como eu digo, busque entender o código por trás das linhas. A gente só copiar e colar, ver que funciona localmente, isso não define que o código está totalmente correto. Entende? Então tem coisas, tem nuances que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Então a ferramenta não vai substituir a gente, mas a gente está utilizando a ferramenta de uma maneira equivocada, porque ela está substituindo o seu raciocínio lógico, o seu pensamento crítico. Você sempre precisa ter um pensamento crítico quando você cria algo antes. Então antes de codificar, você sempre vai pensar. Você não pode ir direto para o código, porque você não vai ter tempo de mapear os possíveis cenários, entende? Você precisa minimamente montar um mini fluxo antes de você codificar. E isso demanda conhecimento, isso demanda prestar atenção, conhecimento técnico, pensamento crítico, uma série de fatores que a IA, no momento, e talvez nenhum momento, vai gerar para a gente, porque são fatores humanos. Tá legal?
Então, use de uma maneira comedida, como ele é um auxiliar para você. A ferramenta de IA é um auxiliar, mas ela nunca vai substituir você. Então, faça de você um produto melhor, um desenvolvedor melhor. Então, estude, tenha pensamento crítico, pergunte as coisas que precisam ser perguntadas, não deixe passar, sabe? A gente tem a tendência de copiar, colou, executou, funcionou, acabou. Tenta entender, para um tempinho, tenta entender, porque aí sim você vai conseguir extrair coisas positivas para a sua parte técnica, para sua evolução profissional. Tá legal? Então, se esse vídeo foi interessante para você, deixa um joinha aí, pessoal. Deixa um comentário também se eu esqueci de algo, ou se algo não é tão importante para você, você também deixa aí, eu aceito críticas, não tem problema. Críticas construtivas, pessoal. E também deixe os pontos aí que vocês acham que faltou no vídeo, tá legal? Então é isso, um abraço.